Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a nossa palestra informativa. Nós vamos falar aqui sobre os protocolos de atendimento para a educação especial inclusiva, para o atendimento domiciliar e os aspectos psicossociais. Nós temos como convidados hoje a psicóloga Nayane Lima, a assistente social Cristiane Lima, eu, a professora Graciele Torres, o doutor Evi era nosso convidado, porém, ele teve uma perda familiar, está de luto, né, aconteceu agora há pouco. Nós desejamos já aqui nossos sentimentos. E a doutora Tabita é nossa convidada e vai participar conosco. Daqui a pouco ela vai estar entrando aqui para falar sobre esses protocolos. Professora Graciele. Boa tarde a todos. Prazer enorme de estar aqui, né, podendo auxiliar nesse retorno do atendimento domiciliar para nossos alunos todos. Queremos esclarecer aqui que esse momento está acontecendo por meio virtual, por conta de não podermos aglomerar, e como somos muitos profissionais que atuam na educação especial inclusiva, nós precisamos fazer dessa maneira. Mas eu espero que seja proveitoso a todos. Podem colocar suas perguntas, que nós vamos lendo e respondendo conforme a psicóloga Nayane Lima e a assistente social, a Cristiane Lima também. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas. Tá certo, muito obrigada. Então, nós vamos abordar a questão do papel do CRAS nas comunidades, nas áreas de abrangência, é que nós temos 3 CRAS no município de Porto de Mós. O primeiro é o CRAS Beata, ele atende a área de abrangência da Beata e as áreas adjacentes, né? As áreas próximas. Nós temos o CRAS Maturu, que é o CRAS 2, ele atende o Maturu, atende zona rural, e temos o CRAS 3, o Cariri, que nós atendemos também a parte do Cariri, da cabanagem. Então, o que ficou acordado, o que ficou acertado, é que as escolas dentro da área de abrangência, quando as crianças, nossos adolescentes, enfim, os nossos alunos, retornarem às escolas, e aqueles que serão identificados e não voltaram, né, fizeram o retorno, nós iremos realizar a busca ativa. Então, as escolas enviarão a lista desses alunos que não retornaram à escola para as respectivas áreas de abrangência de cada CRAS. E o nosso CRAS, ele faz esse atendimento. Aqueles que recebem Bolsa Família, são beneficiários do Bolsa Família. O CRAS, ele faz atendimento também com as pessoas com deficiência, PCD. Então, assim, o CRAS, ela tem essa unidade, uma unidade pública, né, em que a gente atende as crianças, atendemos os nossos adolescentes. E, assim, o que nós podemos dizer aqui, reiterar, nas conversas que a gente já tivemos em outros momentos, é que, assim, as escolas, só reiterando, né, as escolas enviarão uma lista para a gente fazer essa busca ativa. E nós vamos fazer, cada CRAS, dentro da sua área de abrangência, nós vamos fazer essa busca ativa dos alunos. Alguma dúvida em relação a isso? Como nós acabamos, né, de ouvir, se a gente tiver uma situação, vocês desligam o microfone rapidinho. É o ventilador. Peraí, rapidinho. Não, deixa eu depois. Pode ligar o microfone de vocês, aí quando eu pausar, vocês ligam. É o microfone. Então, gente, nós aqui da Educação Especial, se porventura nós tivermos um aluno, que não estou encontrando o aluno, eu já tentei mandar recado, pai, eu não sei por onde encontrá-lo, vocês podem procurar a assistência social nos CRAS que foram colocados agora há pouco aqui, né, para ajudar a fazer essa busca ativa. No ano de 2020, nós tivemos muitas situações nesse sentido,
que muitos alunos eles não receberam atendimento porque nós não conseguimos encontrar esses alunos. E aí acontecia, né, professora Graciele, que a gente não conseguia fazer esse momento de busca porque a gente tinha toda uma demanda para atender na escola. Então, a gente pode contar aqui com a parceria da Secretaria de Assistência Social e Trabalho para que eles nos ajudem nessa busca ativa. Em fazer a busca ativa dos alunos, eu senti muita dificuldade. Eu sempre falo isso porque aqui a questão dos endereços não é muito organizado, né? E assim, e também tem um outro agravante, que os pais dos alunos, normalmente eles se conhecem mais por vulgo, por apelidos, né? Então, a gente teve essa dificuldade. Inclusive, conversando hoje com a escola, umas mês atrás, a gente conversando com a escola Dom Bosco, eu até orientei a diretora, né, quem estava presente na reunião, para que não demorasse muito para identificar os alunos que ainda não egressaram. Então, o que eu posso dizer aqui, reiterar, informar, orientar, é que o quanto antes, um prazo, eu até sugeri, inclusive, que um prazo de uma semana, por exemplo, identificando as crianças que as crianças não voltaram, que nos acionasse, procurasse a psicóloga, que ela está lotada no momento, fazendo atendimento no CRAS, ela fica mais no CRAS, na verdade. Eu atendo no CRAS Maturu, eu estou lá. Então, assim, o quanto antes a escola, fazendo esse papel de identificação dos alunos que ainda não egressaram, que não voltaram, a gente agradece, porque a gente, além de a gente fazer a busca ativa das escolas, também ele vai servir para nós, para fazer a busca ativa do CRAS, das crianças em idade que nós atendemos, do público que nós atendemos, que são crianças de 3 a 6 anos de idade. E os demais, de 7 anos, até 14 anos, até 17, na verdade, desculpa, a gente encaminha para outros serviços de convivência que nós também temos, que é o Amor de Mãe, que é o PET, né, Casa da Juventude, que é o ProJovem, entendeu? Os idosos, nós também atendemos os idosos, que se a gente for analisar, tem na escola também, né? Então, assim, as famílias, enfim, entendeu? Então, é o que nós queremos deixar esclarecido e pontuar, né? Que sim, vamos ter um pouquinho de dificuldade, vamos sim, é normal, devido aos endereços, devido, como eu falei, o apelido, né? Vulgo, enfim, mas como eu disse, para a diretora do Dom Bosco, se a gente conseguir de 10 a 20, a gente consegue a demanda, a gente consegue alcançar o objetivo, digamos que até 100%, entendeu? Sim. Pode prosseguir. Vamos sim, eu acredito nisso. Assim, o que eu quero deixar bem, agradecer, né, de todas as secretarias, que percebe esse apoio, né, da educação, da saúde, da assistência social, a gente realmente percebe a interação, a gente percebe o comprometimento, entendeu, com as nossas famílias, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Eu acho, assim, que está de parabéns o município que, assim, a gente abraçou mesmo. Eu e a Nayane, nós não somos de Porto de Mós, eu costumo sempre falar isso, ainda nós não somos, né? Mas nós adotamos Porto de Mós para a gente está mesmo na luta, não tem sido fácil. Para a gente que está atuando na assistência social, a gente encontra, assim, um pouco de dificuldade, mas também, ao encontrar dificuldade, nós temos encontrado os parceiros, assim, sabe, que eu fico grata a Deus por isso, porque tem pessoas que realmente têm nos ajudado, contribuído com o nosso trabalho. Pouquinho assim, mas esse pouquinho que faz toda a diferença. A rede funciona. Realmente, né? A gente vê que a rede funciona. Assim, quando a gente olha de um modo, assim, externo, a gente percebe que parece que não está funcionando, mas quando a gente está atuando aqui na ponta mesmo ali, realmente a gente percebe que ela está funcionando. Devagarzinho, mas está funcionando. Verdade, Cristiane. A gente sabe, né, que esse trabalho de inclusão, né, dos alunos que são público da educação especial na rede regular de ensino, ele é um trabalho que requer
toda uma parceria, né? A gente precisa da rede intersetorial para que a gente consiga, de fato, incluir esse aluno. E, realmente, aqui o nosso município, ele está de parabéns, nós somos referência aqui na região, justamente porque há essa interação entre as secretarias que fazem parte da rede intersetorial. E isso é muito louvável, né, para todos nós, porque o nosso trabalho, a gente vê ele fluir, ele é efetivo nesse sentido. E a gente também agradece vocês pela parceria, e aqui todos que estão assistindo, né, já ficam cientes de todo o trabalho que acontece nos CRAs, todos os programas que tem. Nós podemos, em outro momento, colocar esses programas em um flyer e disponibilizar para as escolas, para que eles possam conhecer, né, o trabalho que vocês desenvolvem para os alunos da educação especial, mas também para todos os outros alunos da escola. Só para complementar, assim, a fala da minha colega, boa tarde a todos, antes de mais nada, desculpa, eu sou a Nayane Lima, psicóloga do CRAS, só para me apresentar, né, antes de mais nada. Só para acrescentar, né, como já foi falado, realmente a rede intersetorial está funcionando, inclusive tudo isso que está sendo abordado faz parte do plano intersetorial, né, da educação, juntamente com saúde e assistência social, do qual foram feitas, né, várias reuniões para que a gente pudesse chegar para alinhar todos os serviços e demandas que nós poderíamos estar atendendo. Dentro do CRAS também, quando os professores e profissionais estiverem, né, em visita domiciliar, justamente como foi falado pela minha colega, ao identificarem assim, adolescentes, pessoas idosas, ou até mesmo pessoas com deficiência, que às vezes não têm, por exemplo, um diagnóstico, né, ou não recebem um benefício de prestação continuada, eles também podem procurar o CRAS para receber orientações sobre isso. Os adolescentes e idosos é mais na questão de participação dos serviços de convivência, como a minha colega falou. Já as pessoas com deficiência, elas têm a questão do direito ao benefício de prestação continuada, né, a depender, claro, da demanda, a avaliação, né, de profissionais. Então, existe essa possibilidade, o CRAS também pode estar dando subsídio, orientações para que essas famílias possam conseguir esse benefício. Certo, Nayane, e assim, sobre os aspectos psicossociais, né? O que a gente tem para falar para os nossos professores, para os profissionais de apoio escolar, nesse momento, né, de início de aulas, uma vez que eles vão fazer esse atendimento na casa dos alunos, né? A gente está vindo aí de uma pandemia, estamos nela ainda, e a gente sabe que podemos nos deparar com diversas situações no seio familiar. Então, a gente vai ouvir, né, essa fala vinda de uma profissional que é especialista nessa área, e eu acredito que vai ser mais conhecimento que você vai repassar agora. Então, os aspectos psicossociais, né, é importante a gente avaliar sempre todo o contexto. Como a senhora falou, né, a gente está se adaptando. Inclusive, né, a nossa reunião ela foi adaptada para a nossa realidade atual, né, no contexto da pandemia. Então, assim, para que a gente consiga realmente abranger todas as necessidades, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado, né, os cuidados necessários. Então, quando a gente fala da pandemia, a gente já está mais de um ano, né, nesse percurso, nesse período que, infelizmente, como algumas pessoas dizem, parece que não acaba, mas vai acabar. E enquanto isso não acontece, a gente tem que continuar resilientes. O que é resiliência? A gente conseguir, né, permanecer enfrentando todo esse contexto de forma que a gente consiga seguir em frente com o nosso trabalho. Tanto é que essas ações que estão sendo realizadas, parte disso, porque a gente parou para pensar, né, no que a gente estava passando
enquanto educação, enquanto assistência, em todos os contextos foram feitas adaptações para que a gente conseguisse enfrentar esse período difícil, né? Então, atualmente, a gente entende que existem os cuidados e as restrições, né? Toda uma questão de orientação, inclusive a doutora Tabita vai falar provavelmente posteriormente a isso. E, assim, a gente tem que também estar atento, nesse contexto psicossocial, às nossas emoções, tanto os profissionais, quanto, né, ao adentrar o seio familiar, como a professora citou, a gente perceber não só o aluno que vai estar lá com a gente, né, com os profissionais para aprender, mas perceber que podem existir outras variáveis, outros fatores familiares e sociais que podem estar influenciando nesse desenvolvimento. E eu acredito que justamente esse profissional vai na visita domiciliar para ensinar, né, esse aluno da educação especial, justamente para que ele tenha um melhor desenvolvimento, visto que ele já passou um período complicado, né, de ausência dessa intervenção educacional. Muitas vezes a família, com seus afazeres, né, elas acabam também não tendo tempo ou sendo uma atividade que pode ter ficado um pouco à parte, né? Então, é importante o profissional avaliar todo um contexto de fatores que podem estar presentes, tanto psicológicos, né, quanto mesmo sociais, que vão influenciar. É importante a gente ressaltar, né? Como já falei, faz mais de um ano que a gente está no período da pandemia. Então, vai existir provavelmente, né, uma resistência daquele aluno, talvez, a se adaptar novamente, vai depender, claro, das limitações dele, né, da deficiência e de uma série de fatores, para que ele volte, né, a se adaptar em relação à questão da aprendizagem. E ele vai exigir, de alguma forma, dos profissionais, essa empatia e uma sensibilidade, né, em relação a isso, de avaliar todo o contexto, verificar quais são as estratégias que podem ser usadas, e a partir disso, né, ir realizando adaptações que provavelmente vão ser diárias, semanais, né, que vão ser necessárias para que realmente tanto a criança quanto a própria família possam ter esse subsídio, esse suporte de forma, com uma qualidade, né, que ela possa ter realmente esse desenvolvimento. Então, assim, é importante que o profissional também esteja bem, como eu falei, né, então, até mesmo antes, talvez, de ir a uma residência, é importante você se autoavaliar, né, como que eu estou, porque vai ser o início de um trabalho. Até uma consideração, né, porque antes os alunos iam até os profissionais. Agora, então, né, os profissionais vão até os alunos. E quando os profissionais estavam no contexto escolar, era muito familiar do profissional de educação aquele contexto. Então, quando o aluno ia, a pessoa com deficiência, né, aquela criança com deficiência, ia para a escola, era um ambiente diferente para ela. E agora, no caso, vão ser os profissionais que vão parar para pensar sobre isso, né? Porque o contexto familiar que eles vão visitar, aquela criança, talvez não tenha um ambiente agradável para que ele faça a intervenção na escolar com aquela criança. Então, assim, quando a gente fala de resiliência, isso vai ser muito importante, né? Porque pode ser que tenha, né, um ambiente agradável, um ambiente bom naquele contexto familiar, assim como vocês podem encontrar, né, situações familiares que, assim, vão ser ainda mais dificuldade, talvez, para o processo de aprendizado daquela criança. Né? Então, estar atento a todos esses fatores é muito importante, né, ao entrar na residência. Estar atento àquela criança, para avaliar, né, antes de mais nada, o que foi feito, o que se precisa fazer, como que a própria família conseguiu lidar com tudo aquilo. Antes mesmo de sentar e querer ensinar, é importante realmente a gente, como se fosse tentar conhecer novamente aquela criança, né? Para aqueles professores que talvez já tinham contato com uma criança
com deficiência, uma pessoa com deficiência, ele vai chegar e é como se ele tivesse que conhecer novamente uma criança, para saber quais são as suas limitações e o que precisa ser feito para que ela tenha um bom desenvolvimento. Então, Nayane, aqui em conversa com a professora Graciele, o plano intersetorial, né, ele propõe, né, o plano de convivência, que é a parceria da escola com a assistência social, né, professora Graciele? Nesse plano intersetorial, voltado para o plano de convivência, a gente tem aí o apoio de vocês, né, da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, aonde vão estar nos auxiliando em relação aos alunos e aos seus familiares, no que depender, tanto nesses aspectos da busca ativa, quanto nesse aspecto psicossocial. Então, vocês também vão estar dando esse suporte, como foi colocado lá, com assistência social, também com psicólogos, para ajudar nesse processo. Porque há situações onde nós vamos ter facilidade com esses alunos e também aquelas umas que nós vamos encontrar barreiras, tanto para entrar em domicílio, para estar ministrando essa aula, para esse papel, essa parceria que nós temos com vocês, para estar nos auxiliando, indo na casa desse pai, colocando tudinho os protocolos que vão ser seguidos de segurança, para estar ajudando na educação dessa criança. Porque a Secretaria de Educação, ela também tem esse olhar diferenciado em relação a atender todos os alunos. Nós não podemos deixar ninguém de fora. Por isso que a nossa proposta é todos na escola. Tanto no momento presencial, com aqueles alunos que vão estar amparados, como com os alunos da educação especial no atendimento domiciliar, nesse primeiro momento. Muito importante essa parte do plano, né, esse olhar que foi voltado para esse público, né, que é o público que nós atendemos também, porque muitas vezes nós, como professores, nós vamos colocar os aspectos pedagógicos, quais são os benefícios que o aluno vai ter com aquele atendimento, com aquela escolarização. Mas quando a gente entra com a parceria de outros profissionais, e eles colocam as questões psicológicas, as questões de afetividade, consegue levar até esses pais a visão de que muitas vezes a gente não consegue. Então, a gente mostra aqui como é importante essa parceria. E essa parceria também, educação, de modo geral, eles também são abrangidos. Só que essa parceria ela já vem com o pessoal da Secretaria de Saúde, que fica responsável. Quando se trata família e aluno, ele ficou dirigido à assistência social. Nayane e Cristiane. Disponível, como já foi falado, né? Tanto assistente social quanto psicóloga, para caso haja essas situações em que os pais responsáveis tenham essa resistência, né, a investir novamente na educação daquela criança, a gente pode estar indo conversar e conhecer também a realidade daquela família, né? Então, a gente vai estar disponível realmente para isso, para tentar orientar aquela família, como a gente... É bom ressaltar, na verdade, ter que compreender o posicionamento do pai. Mas, dentro disso, a gente pode orientar eles, né? Tanto nós, profissionais, quanto vocês, né, que estão nos assistindo. Orientar os pais, talvez, a realização de uma atividade, conhecer um pouco mais da rotina daquela criança para verificar, né, quais são as possibilidades de intervenção ou de desenvolvimento dela, tanto social quanto emocional, né, tem que encontrar sempre esse apoio, né, na família, é imprescindível para o nosso trabalho. Então, é importante justamente essa sensibilização, né, dos profissionais e também dos familiares. E aí, justamente, a assistência social ela vai estar nesse apoio, né, para caso vocês, profissionais, tenham realmente essa dificuldade com a família, mesmo tendo talvez uma conversa. Claro que vocês também vão poder estar identificando se aquela família realmente tem justificativas, realmente apresentam questões justificativas, questões mesmo que vão apresentar em relação à limitação daquela criança,
né? E avaliar, não, realmente aquele pai, ele tem razão, né? Não tem como a gente estar fazendo essa intervenção, ou tem uma dificuldade. Mas aí vocês vão sensibilizá-los. Caso contrário, realmente podem nos procurar, a gente vai estar realmente nos planejando para fazer essas intervenções e poder estar atendendo essas demandas. Certo, doutora Nayane, muito bom essa colocação. A senhora tem mais alguns tópicos para colocar? Até o momento, não. Eu acredito que foi bem esclarecido, né, a importância tanto, né, da sensibilização dos profissionais quanto da família, do papel, né, do contexto do todo, na verdade, do funcionamento da rede. Eu penso que realmente está bem esclarecido, mas, claro, se tiverem dúvidas, podem nos procurar. A gente vai estar também à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, eu aguardei aqui no chat, né? Até agora não tiveram perguntas, acredito. Só fecha o microfone um pouquinho, tá? Acredito que não tiveram perguntas, assim, não tiveram dúvidas, uma vez que não houveram perguntas. Então, mostra que foi bem esclarecido. Porém, caso haja dúvidas entre as pessoas que estão aqui assistindo ou outras pessoas que não estiveram, podem nos mandar as dúvidas, a gente pode repassar para vocês, a gente pode fazer aquela ideia de fazer um flyer de divulgação dos serviços e de esclarecimento de algumas dúvidas que podem surgir, né? Então, agradeço a participação da Cristiane, a sua participação. Eu vou chamar aqui a doutora Tabita Baliza, para ela nos falar um pouco sobre os protocolos, né, de atendimento. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que estão no... Obrigada. Em nome do nosso secretário, Márcio Rodrigues, a gente agradece a participação. Vou passar para você. Certo. Eu sou a doutora Tabita, eu atendo na estratégia de saúde da doutora Evi, então me perdoem se eu estiver um pouquinho perdida, porque eu peguei agora de última hora para olhar, mas eu consegui entender direitinho tudo que foi proposto. E quanto à questão do Covid, a gente já sabe que é uma situação que envolve tudo em geral, né? Tanto a educação, a saúde, afeta o comércio, entre outras situações. Então, assim, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês quanto à questão dos cuidados, né, que a gente precisa ter com essa situação da volta às aulas, que é algo que já era muito esperado por nós, realmente muito dificultoso a gente passar esse tempo todo sem a educação das nossas crianças, adolescentes, né? Porque a educação é um pilar fundamental do desenvolvimento do ser humano, né? Então, a gente tem que estar também com a situação da educação em dia. Uma das coisas que a gente pergunta, né, quando a gente vai fazer uma consulta é se é da gente explicar uma medicação, da gente falar alguma coisa. Então, assim, a educação ela é fundamental para todas as áreas. E diante desse cenário que a gente se apresenta, né, que é o cenário do Covid-19, a gente precisa realmente ter alguns cuidados. Eu acredito que em reuniões anteriores vocês já devem ter falado quanto ao funcionamento das escolas em si, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da atenção domiciliar que vocês fazem a essas crianças que não podem se dirigir até a escola, que são as crianças que têm alguma condição em especial que limita, né, a movimentação, que limita a interação com outras crianças, com os professores e tudo, e agora acaba que elas têm que ficar em casa. Então, assim, o que é importante, né? Se a gente for avaliar um contexto desde o começo, né? O que se torna importante? É que o pai, a mãe, seja orientado, né, quanto ao ambiente onde essa criança vai se encontrar,
aonde que vai ser realizado o estudo dessa criança, né? Eu acho bem interessante ser fixado na casa um local, por quê? Porque a gente vai precisar trabalhar também com a desinfecção desse local. Então, é importante que seja um local arejado, que tenha ventilação natural, né? Onde a criança ela possa ficar com o professor sem aquele excesso de barulhos externos, né? Sem outras crianças ali conversando, brincando, sem adultos interferindo naquele período, porque como foi falado, inclusive pela Nayane, né? É necessário que o ambiente seja acolhedor, seja propício, porque o professor ele vai ter que se reconectar novamente com aquele aluno. Já se passou mais de um ano parado, então, às vezes, a criança ela já desacostumou a estudar, ela estava livre, né, só brincando, fazendo suas atividades diárias, mas não estava tirando um tempo para os estudos. Então, o professor vai ter que chamar a atenção dela novamente. Então, vai ter que usar de estratégias para poder chamar essa atenção, para poder prender a criança novamente aos estudos. Então, o ideal é que se tenha um ambiente adequado para isso. Esse ambiente, ele vai precisar ser limpo antes do professor chegar em casa, tá? Então, não é o professor que vai ter que limpar o ambiente, mas sim a família que vai ter que cuidar ali, pelo menos do local, né? Limpando a cadeira, onde o professor vai sentar, onde o aluno vai sentar, desinfectando, digamos ali, aquele local. O professor, né, devidamente paramentado, e quando a gente fala devidamente paramentado, hoje é o uso da máscara, né? O professor, então, vai utilizar a máscara para entrar em contato nessa casa. Se necessário, pode estar fazendo o uso das luvas, mas a luva não é tão necessária quanto a máscara, né? Porque ele vai ter o contato ali próximo. E é necessário ter os materiais para desinfecção também das mãos, as mãos dos professores, as mãos dos alunos que vão estar ali. Eu estava observando no impresso que eu recebi aqui, que é bastante importante a gente se atentar, porque nós estamos falando de crianças que necessitam de um apoio maior, então muitas vezes elas não conseguem permanecer com o uso de máscaras. Algumas podem ter, né, salivação excessiva devido a uma paralisia na hora do parto, paralisia cerebral, pode ter alguma dificuldade do movimento das mãos. Então, algumas delas podem ficar se sufocando com as máscaras e daí elas realmente não vão poder utilizar essas máscaras. Então, o contato protegido vai ser do professor. O professor tem que estar protegido para entrar ali em contato. Outras crianças que acabam não conseguindo falar, né, tem algum problema de audição e de fala, são surdo-mudas. Então, como é que ela vai usar máscara, né, se a comunicação dela às vezes, mexendo o lábio, mexendo as mãos, a distância do professor, às vezes, nesses casos em especial, o professor não vai conseguir ficar o tempo todo de máscara, mas daí ele pode utilizar, né, aquele aparelho de proteção, a face shield, né, facial transparente, para que a criança possa ver a movimentação do lábio dele e assim ele conseguir manter esse contato. Então, assim, em cada caso, a gente vai precisar se adaptar, tanto o professor quanto o aluno se adaptar. O mais importante é a gente lembrar que as medidas de distanciamento elas são necessárias. Então, se é possível nesse contato com o meu aluno, eu me manter a 1 metro e meio de distância, eu vou fazer isso. Os alunos que utilizam, né, cadeira de rodas, que estão sempre ali se movimentando através das rodinhas da cadeira, tem que higienizar as mãos com mais frequência, então é preciso ter disponível o álcool em gel 70% em casa. Se houver a possibilidade também de estar em um local que tenha torneira, pia, para estar lavando as mãos, pode estar sendo feito nessa lavagem com água e sabão.
supre, né, as nossas necessidades nessa questão da desinfecção. O que acontece, assim, que eu acho muito importante também, é nós estarmos atentos, né, a todos os sinais e sintomas de uma possível infecção, já seja ela um resfriado, uma síndrome gripal ou mesmo a Covid-19, porque é de nossa inteira responsabilidade, tanto do profissional que vai estar atendendo, né, aí na casa, como também dos pais e dos alunos, da gente manter esse vínculo de informação para evitar aluno ou com um possível professor infectado e acontecer transmissão contínua, né, novamente desse vírus. Hoje, em Porto de Mós, a gente tem uma situação estável. Então, nós não temos um grande número de casos, né? Estão aparecendo poucos casos diariamente, né? Às vezes a gente tem alguns dias que não aparece nenhum caso de Covid, mas a gente sabe como está a realidade no resto do Brasil. Então, nós temos que ter esse bom senso, né? De se manter atentos para, no caso de apresentar algum sintoma de resfriado, não ficar só achando, é um resfriado comum, eu não estou com Covid, então eu vou, né, até a casa do meu aluno, ou então eu vou permitir, eu pai, mãe, vou permitir que o professor que está sadio, sem nenhum sinal de gripe, ingresse na minha casa sabendo que eu estou tendo algum sinal gripal. Então, isso a gente tem que ter esse contato. Quando o professor chegar até a casa do aluno, pergunta: como é que vocês estão? Não tem alguém que está resfriado, nariz escorrendo, está tossindo, espirrando, com alguma dificuldade para respirar, né? Se tiver alguém nessas condições, é preciso que seja orientado a buscar a unidade sentinela, né, para poder fazer a primeira atenção, para fazer essa diferenciação se é um resfriado, porque nós temos resfriados ainda, né? A gente não deixou de ter gripe e resfriado por conta do Covid. Nós ainda temos isso. Então, preciso diferenciar se é o Covid ou se é o resfriado para eu poder dar seguimento, porque eu não posso, né, ser irresponsável, digamos assim, de ir doente até a casa do aluno ou de entrar na casa de um aluno ou pai que esteja doente, porque senão eu vou me contaminar e na hora que eu for para o próximo aluno eu vou passar e assim vou realizar uma cadeia de transmissão novamente. Outra coisa bastante importante é que, assim como os profissionais de saúde, eles têm que ter um cuidado, um bom senso, como eu falei, inclusive nas relações interpessoais, né? A gente espera que a maioria, ou se não todos, né, os trabalhadores profissionais da saúde tenham em mente isso, que o seu contato interpessoal com outras pessoas, ele também tem que ser ponderado, né? Porque agora vocês vão voltar a trabalhar. Quando vocês estavam em casa, vocês poderiam ter os seus contatos, se aglomerar, digamos assim, vocês estariam afetando somente a vocês e a quem se aglomerou junto, mas agora a gente tem uma responsabilidade a mais. Nós estamos trabalhando com outras vidas. Então, assim, muitos pais, eles vão ter resistência de deixar esse profissional entrar, se souber que esse profissional está em festa, está na praia na época do verão, né, que agora a gente não tem como, mas está se aglomerando, está saindo, como é que esse profissional vai entrar numa casa que o meu aluno está se resguardando? Né? Então, eu preciso ter um pouco mais de ponderação, me resguardar para não infectar, para eu poder ir realizar o meu trabalho ali no ambiente domiciliar, né? Onde está envolvendo não só a minha família, os meus amigos, mas está envolvendo também a família desse aluno, né? Que muitas vezes, como citado, já tem algumas comorbidades, já tem alguns problemas que tornam ele mais vulnerável. Então, preciso ter todo esse cuidado. Lembrar sempre, né, da higienização das mãos, da higienização das roupas. Se eu sei que eu tenho que ir
em 3 alunos, digamos assim, no mesmo dia, e eu vou ter um contato mais próximo com algum deles, eu posso estar pensando em levar alguma outra roupa dentro da minha mochila, para se for necessário, se eu tiver algum contato próximo, como eu falei, com um aluno que você precisa ir lá, pegar na mão, encostar junto, né? É necessário pensar na possibilidade de trocar de vestimenta para ir até a casa do outro aluno. Lembrando que é tudo conforme a necessidade. Eu não estou falando aqui que se vocês tiverem 5 alunos no dia, vocês vão ter que usar 5 peças de roupas, não é isso. Mas naquele aluno que eu tenho que ter esse contato mais próximo, é interessante eu levar uma vestimenta para trocar na hora que eu sair, antes de ir atender ali, ensinar a outro aluno. Tá? Então, são medidas que a gente já tem no dia a dia, essa limpeza das mãos, uso de máscara, mas que vão se intensificar. Lembrando também que o professor, como ele trabalha muito conversando, então ele precisa de um pouco mais de máscaras, né? Se falou bastante tempo, o ideal é que a máscara fosse trocada a cada 2 horas, mas ela pode ser permitida a cada turno também. Mas se você entrou em contato com essa máscara aqui agora na casa deste aluno, se vou para a casa do próximo, eu tenho que trocar essa máscara. Então, higienizar as mãos tanto antes de colocar, como antes de tirar e depois também de colocar e de tirar as máscaras. No caso de perceber algum sintoma, como foi falado, né, o CREAS e o CRAS estão disponíveis para estar conversando, né? Assistência social para estar conversando com os pais e os alunos, e a saúde com os professores, os educadores. Então, na presença de algum sintoma gripal, está atendendo à unidade sentinela ou ao hospital, dependendo da gravidade dos sintomas. E no caso de outras doenças, como a gente já faz, a gente já realiza esse acompanhamento de todas as áreas, né, dos nossos pacientes. A gente já conhece, temos profissionais de saúde, temos educadores, temos todas as áreas disponíveis. Eu acredito que nós conseguimos, sim, desenvolver esse trabalho da educação tranquilamente, porque nós já temos visto na área da saúde que o uso de máscara, ele reduz bastante qualquer enfermidade, né? Se a gente for parar para pensar, né, nem no ano 2020, agora nesse ano de 2021, foi perceptível que reduz bastante, porque é o contágio com secreção, né, com a conversa do paciente mais próximo, ela foi reduzida. Então, a educação, ela consegue funcionar também dessa forma. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta mais específica que vocês gostariam de saber, alguma dúvida, algum outro ponto que eu não abordei que vocês gostariam que fosse falado. Se tiver, pode estar me falando. Até aqui não houveram perguntas a respeito dos pontos que a senhora colocou. Estamos gratos pela sua participação, excelente participação. Obrigada. A professora Graciele vai ressaltar alguns tópicos aqui do nosso plano. Em relação a esses protocolos que a senhora colocou do atendimento domiciliar, que nosso profissional de educação ele deve seguir, todos esses protocolos que foram colocados, ele está embasado no nosso plano setorial. E para essa questão desse protocolo de higienização, seguir, como a senhora colocou, a questão da utilização do álcool em gel, os aparatos de segurança, dependendo de qual aluno da educação especial ele vai estar atendendo, dependendo da necessidade dele, ele vai estar também, junto com os profissionais lá da sala do atendimento educacional especializado, se adequando com esse aparato para poder se dirigir até o domicílio desse aluno. Em relação à questão dos sintomas gripais, também está amparado em nosso plano. Então, aquele funcionário da educação que se encontra nesses quadros de sintomas gripais, a nossa recomendação é que ele procure o posto de saúde profissionais
Qualquer sintomas gripais, ele fica afastado de acordo com esse atestado médico. Então, para prever uma contaminação em grande escala de sintomas gripais, a gente já afasta esse profissional de acordo com esse atestado médico que foi dado. E também a gente coloca para os pais alguns protocolos que eles devem seguir em relação a sintomas, como a senhora colocou, doutora. Qualquer sintomas que o filho, alguém da casa vier, evitar contaminação, independente de ser coronavírus ou não, ou somente uma gripe, mas a gente já trabalha com a questão também da prevenção. Por isso que a nossa orientação, enquanto CEMED, dentro do nosso plano intersetorial, está nos repassando e a gente está tomando as medidas cabíveis para prevenir a todos. Doutora, nós temos uma pergunta aqui da Aniele Costa. Ela fala, no caso dos cuidadores, né, são os profissionais de apoio escolar, o aluno, se o aluno vai ter que estar usando a máscara também, mesmo que ele esteja recebendo de utilizar a máscara, ele é flexibilizado esse uso, ele pode não utilizar, mas o profissional, ele tem que estar utilizando a máscara. A questão da prevenção, o aluno não está, mas o profissional está com os aparatos de segurança, então a senhora confirma aqui também, para todos nós, que ele vai estar reduzindo os riscos de contágio? Sim, o que acontece? Eu dei uma olhada, né, nesse plano que vocês enviaram, e existem algumas situações em que o aluno realmente não tem como utilizar a máscara. Foi aquelas situações que eu disse no começo da minha fala também, né, quando o paciente tem algum problema de hipersecreção, se ele usar a máscara vai acabar se afogando na secreção. A gente tem outros problemas, né, como o paciente que ele tem alguma deficiência visual, então ele usa o tato, ele vai ter que utilizar das mãos, né, para poder tocar, para poder sentir o profissional, então higienizar as mãos dele, mas ele vai ter que tocar, ele não vai poder ser impedido de tocar o paciente, digamos ali, 100% de prevenção, né, vamos colocar com um pouco de exagero, mas a gente tem uma prevenção muito grande. Mas quando a gente tem só um lado usando máscara, a prevenção ainda é grande. Então, vamos comparar, digamos que 80%, 90% você está protegido se você mantém as medidas de segurança, só você usando máscara, mesmo que o aluno ele não esteja utilizando. E aí, como eu falei, essa questão de ficar atentos, né, aos sintomas. Na presença de algum sintoma, aí é necessário estar suspendendo esse atendimento do profissional imediatamente, o profissional retornando para casa, mas existe sim essa segurança no fato do profissional estar se protegendo, ainda que em casos especiais o aluno não possa utilizar da máscara. Certo, doutora. Tem outro tópico no plano que é colocado. Esses alunos, muitos deles, eles precisam que os comandos que são repassados a eles sejam reforçados. Nós que trabalhamos diretamente com esses alunos, nós já sabemos disso, né? Alguns comandos precisam ser repetidos diariamente, mensalmente, ou até mesmo durante aquele momento do atendimento, diversas vezes repetido o comando, para que com relação a comandos, né, a receber e atender comandos. Por exemplo, um aluno que tem a TEA. Então, é necessário que a gente faça reforço de comandos. E, assim, o plano ele vem solicitando que o profissional de apoio ele sempre esteja reforçando para esses alunos todas as questões de medidas de segurança. Sempre reforçar para aqueles alunos que podem utilizar máscara, que devem utilizar máscara, como utilizar máscara, que precisamos lavar as mãos com álcool em gel, porque para nós é muito tranquilo a gente obter essa informação e ficar com ela fixa e entender que a gente precisa estar fazendo aquilo ali, repetindo aquele comando. Mas para muitos dos nossos alunos, não. Então, é interessante que sempre seja reforçado, que seja repetido esses comandos com relação aos cuidados.
Sim, é bem válida essa colocação, né? A gente tem que insistir também no uso do álcool, na lavagem das mãos, né? Na utilização da máscara para aqueles que podem, né? Tá sempre repetindo. Tem uma parte do plano até que vocês falam sobre o fato do profissional auxiliar no lavado das mãos, né, do aluno. Então, assim, o profissional tem que estar preparado para a possibilidade de precisar auxiliar, sim, nisso, né? Como está escrito lá. Certo, doutora. E aqui nós temos também, nós vamos entrar aqui numa questão mais pedagógica, doutora Thabita, acredito que no momento não tem mais colocação, assim, perguntas. Desde já, agradeço, né, Graciele? Agradecemos a sua participação. Nossas secretarias, elas estão sendo referência na educação, né, voltado para a educação, nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia. Os nossos alunos, que é o direito à educação, fazendo essa parceria intersetorial, tentando de todas as formas garantir para eles qualidade no ensino. E quando a gente fala qualidade, não seria só uma qualidade pedagógica, né, uma qualidade voltada apenas para currículo, e sim uma qualidade que vem atender às questões sociais, psicossociais, à saúde. A gente agradece imensamente a todo o apoio que o governo do município tem nos dado para que a gente possa executar esse nosso trabalho e a sua participação. Agradeço à Secretaria de Saúde, ao enfermeiro Enzo, a senhora por se disponibilizar a vir assim, né, uma vez que a gente teve esse imprevisto com o doutor Evi, essa perda lamentável que ele teve, mas estamos aqui de coração imensamente grato. Eu agradeço a participação também, né? Muito obrigada por poder estar representando, né, a saúde aqui nesse momento tão importante que é esse retorno às aulas. Eu fico muito feliz também para o conjunto, né? Muito importante, o município só tem a ganhar quando isso acontece. Então, agradeço a vocês por me receberem, tá? Qualquer dúvida, me coloco à disposição também. Boa tarde e fiquem com Deus. Boa tarde, doutora. Amém. Fique com Deus também. Tchau. Então, gente, o plano, ele está disponível, ele foi enviado para todas as escolas, para todas as direções, coordenações, professores de sala de AE, e será disponibilizado também, acredito que para aqueles que ainda não foi, né, disponibilizado, para que todos tenham acesso. A orientação é que todos leiam o plano. Para quem vai trabalhar com os alunos da educação especial, leiam o tópico 2.4, todas as páginas, todas as linhas. Caso haja dúvidas, anotem, levem até o professor de AE. Ele pode nos procurar para tirar algumas dúvidas. Há alguns formulários no final do plano, né, modelos de formulário para ser seguido. Eles têm um cunho de somente atender a esse atendimento que é levado até a casa, né? A gente fazer levantamentos de informações, a gente diz enquanto escola, enquanto AE, para cada vez melhorar esse atendimento, porque a gente trabalha, mas a gente precisa se avaliar diariamente. Como foi minha aula hoje? Eu atendi as necessidades do meu aluno? Eu consegui executar o plano que eu tracei? Não, por quê? Então, se eu vou até a casa do aluno, esse aluno não foi atendido, há uma falta lá na frequência dele. Por quê? Porque ele estava em tratamento, ele estava dormindo por conta de uma medicação, o pai teve que sair, não estava presente, ou aconteceu um problema de saúde com o próprio profissional. Então, essa questão de formulários a serem preenchidos é uma questão, vocês aqui sabem. Esse trabalho da educação especial é um trabalho que ele tem uma avaliação contínua. Você trabalha hoje, você avalia a atividade que você desenvolveu e a partir dela você vai ver se você vai insistir, se você vai regredir ou se você vai avançar. Então, para isso eu preciso avaliar, né? Então, todos os formulários que estão lá, eles têm esse cunho de avaliação, de planejamento, de organização do trabalho. E com os professores do regular também, com os professores de AE, com direção, e nos procurar. Nós, enquanto CEMED, estaremos sempre abertos a atendê-los. Não é, professora Graciele? Com certeza. Qualquer dúvida,
É só nos procurar, tá? Todo interligado. Né? Eu digo assim, a gente indica, quem trabalha com educação especial, leia o tópico 2.4. Sim, ótimo. Mas é importante ler todos os outros tópicos. Nós estamos aqui abertos a esclarecer, a apresentar. O plano é todo baseado em parecer vigentes. A gente sempre se baseia no último parecer vigente, resoluções do Conselho Nacional de Educação, do MEC, da OMS. Então, a gente está diariamente pesquisando, nos informando, para a gente estar respaldado e sempre poder atender o nosso aluno perante o que mandaram para colocar tal tópico. Apesar de que já está no tópico, mas a gente pode disponibilizar esse parecer para que vocês possam tirar suas dúvidas. E se tiver mais alguma pergunta, vocês podem colocar no chat que a gente está aberto a responder. E agora, a gente está passando aqui o chat, não estou encontrando novas perguntas. Essa foi a nossa palestra formativa, né, como foi dito no início do vídeo. A nossa intenção era fazer como foi feito no início de 2020, né, era passar nas escolas, fazer presencial ou reunir todos vocês para aquela interação presencial. Porém, nós estamos vivendo em tempos de pandemia, nós temos alguns decretos que nos limitam a fazer encontros presenciais com muitas pessoas, tudo isso para manter e resguardar a nossa saúde. Então, a gente veio, né, para o que é recomendado hoje, vir aqui pelos meios virtuais, para colocar aqui áudio com mais preparo, tá? A gente agradece aqui imensamente a participação de todos que estiveram por aqui. Choveu um pouquinho, acredito que a conexão deve ter ficado um pouquinho ruim para alguns, mas a gente vai deixar essa live salva no canal, tá? Quem quiser assistir depois, quem quiser repassar para os colegas que não estiveram presentes. Só que nós vamos colocar agora o link, assistir depois, mas não vai ser possível a gente emitir o certificado, porque ele é computado ao vivo, tá, gente? Então, a gente vai colocar o link aí, e o formulário para a gente poder, ele vai ser disponibilizado em até 3 dias, de todos que estão online. Participando, o enfermeiro, o secretário Jackson, da CEMUTES, as meninas lá, a doutora Nayane e a assistente social Cris, e também sempre estão lhe dando suporte em parceria com esse plano. E também o nosso secretário de Educação, Marcos Rodrigues, por estar nos apoiando das preocupações dele, não só com esses cuidados, mas também de como oferecer um ensino de qualidade em tempo de pandemia, que também é um desafio para nós, e agradecer a professora Edneia, aqui, que é coordenadora da Educação Especial do nosso município, pelo convite. Qualquer dúvida, sempre estaremos à disposição para ajudar vocês. Obrigada. Obrigada também, né? Mais uma vez agradecer nosso secretário, ao nosso prefeito, Berg Trabalho Campos, por todo o apoio que ele dá para a educação aqui no município. Nayane ainda está por aí, Nayane? Saiu? Sim, professora. Está por aqui. Como a Nayane colocou agora há pouco. Também, Nayane, eu não sou natural de Porto de Mós. A gente abraça, né, de coração, uma cidade que a gente adotou como nossa. E para a gente que vem de outra cidade, a gente consegue ter esse olhar de como o nosso município ele é referência diante de outros, né? Esse olhar pela educação, esse respeito, esse comprometimento. E aqui a gente só tem que parabenizar a gestão municipal, a gestão da Secretaria de Educação, a nossa diretora de ensino, Luziane, a Adson e o nosso secretário Madison, muito obrigada. Os nossos amigos coordenadores que estão lá na CEMED, mas sempre estão na ação de educação especial, né? Assim como vocês estão aqui participando conosco, a saúde, a CEMUTES, a gente tem também todas as outras coordenações juntos, a coordenação da professora Graciele, a coordenação da professora Marilene Vieira, a professora Dina, todos os outros coordenadores lá da CEMED, eles estão sempre presentes e nos apoiando nesse trabalho. Agradecer a todos os diretores das escolas
que estão dando total apoio e atenção, né, para esse trabalho da educação especial. Estou muito feliz com todo o trabalho que tem sido desenvolvido nas últimas datas de calendário inclusivo, a educação especial aqui no município ser efetiva e ser referência. Esse é o nosso desejo, e a gente vai sempre trabalhar para que isso prossiga dessa mesma forma.